Livro dos Juízes, capítulo 2. Livro dos Juízes, capítulo 2. Inclusive, vocês jovens, as duas Lauras, Bianca, Maria Eduarda, eu queria que vocês se candidatassem a aprender com Elisângela, com Carol, para que vocês comecem também a assumir aqui o Data Show, tá bom? Então, queria que vocês voluntariamente se candidatassem. Procura Elisângela, procura Carol, para vocês começarem a aprender. Eu queria que vocês ficassem aqui no notebook, transmitindo aqui os louvores. Vai ser bacana demais, viu, gente? Então, procura aí, fala com a Elisângela, fala com Carol também, e elas vão ensinar para vocês. Juízes, capítulo 2. À medida que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Irmão Daniel, queria que você fizesse a leitura do versículo 6 até o versículo 15. Juízes, capítulo 2, do verso 6 até o verso 15. Todos encontraram, meus irmãos? Amém. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tenham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor e o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiram resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Soberano Deus eterno Pai, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade, Deus, que temos de nos reunirmos e aqui, Deus, adorarmos, cultuarmos e louvarmos, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela palavra, Deus, a qual foi lida, a qual nos alcançado, Deus, e a cada dia, Deus, crescido na graça e no conhecimento. Muito obrigado, Deus, por tudo que tem feito pela cada um que aqui está. E que nesta noite, Deus, possamos, Deus, mais uma vez ser exaltados por ouvir essa palavra e estar em nossa vida. Então, a Deus prevaleça, Senhor, assim que qualquer princípio de nossa praia. E assim, Deus, que nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Vocês lembram que domingo passado nós começamos a exposição dessa carta e nós vimos, meus irmãos, que esse período dos juízes começou após a morte de Josué e perdurou até o período da monarquia de Israel, ou seja, durou da morte de Josué até o momento em que Saul foi entronado, assumiu o reinado de Israel. E esse foi um período que durou aproximadamente 300 anos. Nós vimos também, meus irmãos, que nesse momento em que o povo de Deus vivia uma vida tranquila, nós vimos isso através da tribo de Judá. A tribo de Judá até começou direitinho, perguntando a Deus quem deveria tomar posse da terra primeiro, e Deus disse que deveria ser Judá.
Mas acontece, meus irmãos, que depois foi só ladeira abaixo. Todas as outras tribos começaram a se omitir diante da responsabilidade que Deus lhe havia dado. Judá até fez a parte dela, ainda que talvez de forma não completa, mas todas as outras tribos deixaram a desejar diante daquela que foi a ordem de Deus, a ponto, meus irmãos, de o próprio Cristo, ou pelo menos o que o texto nos dá a entender, é que o próprio Cristo foi ao encontro do seu povo, o anjo do Senhor foi ao encontro do seu povo, lá em Boquim. E aquilo que deveria ser um motivo de grande alegria, porque ter um encontro com Deus é algo glorioso, meus irmãos. Mas acontece que naquele momento, ao se encontrarem com aquela cristofania, aquela presença de Jesus Cristo, o que aquelas pessoas fizeram foi chorar, mas não de arrependimento, chorar de remorso e oferecer sacrifícios. Mas aí hoje, meus irmãos, dando prosseguimento a essa exposição, eu queria fazer uma colocação aqui nessa noite. Uma expressão que todos nós conhecemos, eu creio que vocês vão me ajudar a responder. Há um ditado popular, um jargão popular que vai dizer que errar é humano, mas permanecer no erro é? Todos nós conhecemos, meus irmãos. Mas eu queria acrescentar uma pitadinha aqui, Vanildo. Errar é humano, permanecer no erro é tolice, mas não se arrepender dos seus erros é pior ainda. É muito pior. Porque a partir do momento que você não se arrepende, você está dizendo a Deus que você está pouco se lixando da vontade dele. E o que nós vamos encontrar, meus irmãos, nessa porção que foi lida hoje, e que ainda mais outras porções serão lidas e interpretadas e entendidas nessa noite, é que o povo de Deus viveu essa situação aqui, naquele período dos juízes. Lembrando, meus irmãos, que esse livro dos juízes, ele não fala propriamente sobre juízes humanos. Esse livro exalta o supremo juiz de toda a terra, que é o próprio Deus. Deus é o personagem principal desse livro, e não os juízes humanos, e não os libertadores humanos, mas o próprio Deus é o personagem principal desse livro, meus irmãos. E a Ele que nós devemos toda honra, glória e louvor. Mas aí então, meus irmãos, o que nós vamos encontrar nessa segunda porção do capítulo 2 aqui, do verso 6 até o verso 6 do capítulo 3, é que o povo de Deus é teimoso, viu? O povo de Deus é obstinado. E o quadro que o autor quis mostrar para você e para mim é exatamente esse. Eu vou, para simplificar a exposição dessa noite, o nosso entendimento, eu escolhi 3 letras R. Do versículo 6 até o versículo 15, nós vamos encontrar o povo de Deus rejeitando o próprio Deus. Do versículo 16 até o versículo 19, nós vamos encontrar esse mesmo povo de Deus em rebeldia contra Deus. Do versículo 20 até o versículo 6 do capítulo 3, nós vamos encontrar aqui a reprovação de Deus. Então é assim que nós vamos dividir a exposição dessa noite, meus irmãos. Contando primeiro sobre a rejeição do povo de Deus ao seu próprio Deus. Observe aí que dos versículos 6 a 9 do capítulo 2, olhe para a sua Bíblia, por favor. O autor quer mostrar para nós aqui, Elza, Lusa, sabe, irmãs, as mais jovens, me ajudem, o que é um TBT? Um TBT. Ninguém sabe o que é TBT aqui, gente? Você pode algo antigo. Oi? Você pode algo antigo. Uma recordação.
Uma recordação de algo passado, não é? Olha, rapaz, eu também sabia, viu? Eu perguntei só para ver se as jovens estão antenadas aqui, mas eu já sabia. O autor vai então fazer uma espécie de um TBT aqui, gente. Observe aí na sua Bíblia que o versículo 6 começa dizendo que enquanto Josué estava vivo, ele entrou na terra que Deus prometeu, ele tomou posse daquela terra, e o povo de Deus foi junto. Eles tomaram posse da terra que Deus me deu. E um detalhe aqui, meus irmãos, no versículo 8, talvez na sua leitura tenha passado despercebido, mas olha o que o autor aqui do livro vai dizer sobre Josué. Que Josué morreu com 110 anos de idade, mas ele era um servo do Senhor. Meus irmãos, talvez essa expressão aqui tenha passado despercebido na sua leitura, mas eu queria lembrar a vocês que esse adjetivo, essa qualidade de servo do Senhor foi dada a pouquíssimos homens na Bíblia Sagrada. Josué faz parte de um rol seletíssimo. Homens como o próprio Moisés, como o rei Davi, foram chamados de servos de Deus. E o que o autor está querendo ensinar para você e para mim nessa noite é que um servo de Deus, reconhecido pelo próprio Deus, é um homem ou uma mulher também que é totalmente fiel a Deus, comprometido com as coisas de Deus, obediente à palavra de Deus e que vive em submissão à vontade do próprio Deus e vive para a glória dele. Essa é a expressão que o autor aqui está falando sobre Josué. Era um servo de Deus que vivia em função de obedecer ao seu Deus. Glória a Deus. Ah, se nós fôssemos desse jeito, meus irmãos. Ah, se Deus tivesse o prazer de abrir a boca dele e dizer: Vanildo, Alberto, Flaviano, Daniel, servo bom de Deus. Ah, se todos nós recebêssemos esse título, meus irmãos. Mas acontece, meus irmãos, que não foi apenas Josué. Olha aí o versículo 7. Diz que depois da morte de Josué, aqueles líderes que ajudaram Josué a governar todo aquele povo, eles foram fiéis a Deus e eles viram os grandes feitos de Deus. O que seria isso então? O que poderia então, para nosso entendimento, o que é um servo fiel e o que foram aqueles homens que viram os grandes feitos de Deus? Certamente, meus irmãos, ser fiel a Deus nós conhecemos muito bem. Mas esses homens, esses líderes, eles viram os grandes feitos de Deus. Podemos citar aqui, por exemplo, quando Deus tirou o seu povo daquela escravidão de 430 anos do Egito, e Deus, com mão forte e poderosa, tirou o povo dele do poderio de Faraó e derramou aquelas 10 pragas sobre o Egito, que era a nação mais potente, mais influente daquele momento. E Deus humilhou os deuses egípcios. Esse mesmo povo viu, meus irmãos e minhas irmãs, como eles caminharam 40 anos no deserto, e como Deus não deixava faltar comida, Deus não deixava faltar a água, Deus não deixou faltar sequer a carne para eles comerem, e Deus ainda fornecia uma coluna de nuvem à noite, uma coluna de nuvem durante o dia, e uma coluna de fogo à noite para aquecê-los. Se isso não fosse o suficiente, Cleide, esse povo ainda viu Moisés atravessar o Mar Vermelho a pés secos. E logo depois eles viram também como atravessaram o Rio Jordão com Josué, e Deus parou o fluxo do rio. Agora imagina, meus irmãos, esses líderes juntamente com Josué, que viram todas essas coisas, que vivenciaram essas situações, esses líderes morreram. Aí alguém vai dizer: pronto, pastor, com líderes como esses, a próxima geração vai ser uma bênção, amém? Só que não. Leia aí, Daniel, versículo 10, por favor. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados,
Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Depois que aqueles líderes morreram, surgiu ali uma nova geração, mas essa geração não conhecia a Deus e nem os grandes feitos que Deus havia realizado em Cícera. Lendo no primeiro momento esse texto, meus irmãos, preparando essa mensagem, eu disse, tem que ter um culpado nessa história. E quem poderia ser o culpado nessa história? Na minha cabeça, meus irmãos, preparando, é lógico, numa primeira leitura, eu quis colocar a culpa naqueles líderes. Porque vocês imaginem, Diácono Marinho, imagina que esses grandes líderes, esses homens estavam tomando posse da terra de Canaã. E qual era o tempo? Guerreando, dominando, arrasando, matando os povos estranhos, os povos estrangeiros, os inimigos. Qual era o tempo que esses líderes iam ter para ensinar as gerações novas? Nenhuma. E veja, meus irmãos, minhas irmãs, pais e mães, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Nós vivemos numa vida, num tempo muito corrido, onde pais e mães precisam sair para trabalhar. E a educação dos filhos ficou relegado aqui, à escola e ao smartphone. Na minha época, na época de Alberto, era a televisão. Era a televisão que nos ensinava as coisas. Mas acontece que essa época da TV passou. E agora os jovens estão sendo doutrinados pela escola e pelas redes sociais e pela internet. E meus queridos irmãos e irmãs, pais, mães, responsáveis, avós e avós, a responsabilidade de preparar essa próxima geração é nossa. É nossa. E Deus já havia dito isso através do próprio Moisés. Quando Deus usou Moisés para chamar o seu povo e dizer lá no livro de Deuteronômio: ouça, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Deus, e amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E você inculcará essas coisas na cabeça dos teus filhos, andando, deitando, caminhando, conversando, brincando. A ideia aqui de inculcar na cabeça dos filhos. Imagina, Tiane, era como se fosse pegar um machado, ó, na cabeça do filho, assim, abrir duas bandas, botar o ensinamento de Deus ali e fechar de novo. Pensa numa coisa bacana? Mas não dá para fazer isso. Mas a obrigação dos pais é ensinar os seus filhos acerca da vontade de Deus, acerca da lei de Deus. Mas pais e mães responsáveis, essa responsabilidade também não é apenas de vocês. Porque nesse mesmo livro de Deuteronômio, Deus disse que era papel também dos sacerdotes ensinar a lei de Deus. Naquele momento era uma vez por ano. Aqui nós fazemos todos os domingos e todas as quintas-feiras. Essa responsabilidade está dividida. Então não é só de vocês, mas é principalmente de vocês, pais, mães e avós. Agora imagine, meus irmãos, que aqui no domingo, porque alguns só podem vir aos domingos, e nós só conseguimos ter uma escola bíblica para os jovens aos domingos. Mas aquilo que a igreja faz no domingo é muito pouco, diante do que a escola faz a semana toda, e diante do que a internet faz o dia todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Aquilo que a igreja faz é muito pouco. E isso ainda pode ser dificultado quando você, pai, mãe, avô, avó, ainda não consegue dar um bom exemplo dentro de casa. Quando seu filho ou sua filha ou seus netos
escutam da sua própria boca você criticando o pastor, você falando mal do pastor, quando você critica o louvor, ou quando você reclama de alguma coisa que acontece na igreja, quando você fala mal do seu irmão ou da sua irmã, quando você não dá bom testemunho dentro de casa, quando você não é um bom pai, uma boa mãe, quando você não dá atenção para os seus familiares. Então é esse o exemplo, esse é o ensinamento que os seus filhos estão tendo da sua presença, da sua vontade. E a responsabilidade da igreja fica bem pequenininha, porque a igreja não pode vir contra isso. Então, pai e mãe, cuidado com o que você está falando dentro de casa. Cuidado com as suas atitudes, com os seus comportamentos. Cuidado com o exemplo que você tem dado dentro de casa, fora de casa. Porque seus filhos e filhas e netos estão aprendendo com você todos os dias. Para certo ou para errado? Para certo ou para errado? Então, não fala mal da tua igreja dentro de casa, não. Não fala mal do teu irmão, da tua irmã. Não fala mal do teu pastor, não. Na frente dos teus filhos, não. Na frente de pessoas não crentes, também não. Se você tem alguma coisa que precisa ser consertado contra o seu irmão ou a sua irmã, vai diretamente para ela. Se isso não conseguir, se vocês dois não conseguirem, chame o seu pastor, que ele vai conciliar essa situação, ele vai intermediar essa situação. Mas não fica jogando coisas no ventilador, não, porque seus filhos estão aprendendo com vocês. Amém, pais e mães? Amém. Amém. Mas aí, meus irmãos, olhe mais uma vez aí no versículo 7 da sua Bíblia. Tem condição de líderes como esses, como Josué e esses outros, deixarem de ter ensinado a essa geração nova? Uma vez que esses homens eram fiéis a Deus, e que viram os grandes feitos de Deus, e que eram obedientes e devotos a Deus, tem condição desses homens deixarem de ensinar essa geração nova? Tem não, meus irmãos. Tem não. Então a pergunta que precisa ser feita: o que foi que aconteceu então para essa geração nova ter se rebelado, ter rejeitado a Deus? E o texto responde, viu? Leia aí, Daniel, por favor, versículo 11 e versículo 13. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Essa geração nova, que passou 40 anos caminhando no deserto, tendo tudo, Deus suprindo todas as necessidades, agora essa geração nova, ela decidiu, por livre e espontânea vontade, não conhecer a Deus, de rejeitar ao próprio Deus e nem procurar saber as coisas que Deus havia realizado. Eles entraram na terra prometida e eles tiveram um encontro ali com os deuses cananeus. E o texto cita aqui dois, pelo menos: Baal, que ele fala dos Baalins. Entendamos aqui como Baal e Astarote, os deuses principais, os líderes dos deuses dos cananeus. Levando em consideração, meus irmãos, que os cananeus eram politeístas, que adoravam a vários deuses ou pseudo-deuses, e dentre eles, dois principais, Baal e Astarote. E sabe o que esses deuses representavam? Fertilidade e segurança e proteção na guerra. Então essa geração nova de israelitas, que foi suprida de tudo por Deus, agora entra nessa terra prometida e vê os cananeus adorando outros deuses. E na cabeça dos israelitas, dessa geração nova, esses deuses cananeus eram mais fortes do que o Deus que os sustentou todo o tempo. Eles viram, por exemplo, a colheita, porque Deus disse que a terra prometida ela emanaria leite e mel. Então, quando os israelitas entram nessa terra tão boa, eles viram os cananeus comendo tudo do bom e do melhor e disseram: rapaz, vamos adorar esses deuses aqui. Deuses da fertilidade, deuses das colheitas. E antes que você pense: ô povo besta, meu Deus,
Esse povo não sabia que era Deus que supria tudo. Esse povo não entendia, tinha a mente muito pequena, pastor. Eles estavam adorando a um Deus por causa das colheitas. Mas será que hoje é diferente? Quem veio do sertão aqui, Alberto pode me dizer, tem um determinado dia do ano que se chover, o sertanejo levanta o seu chapeuzinho, olha para cima, agradece. Que dia é esse, Alberto? Dia de São José. Ou seja, está agradecendo pela chuva a quem? A São José. E quando chega os meses de junho e julho, quem é reverenciado? Quem é exaltado? Quem são os adorados nos meses de junho e julho? São Pedro, São João, Santo Antônio. Mas quem é que derrama suprimentos dentro da minha e da sua casa? É Deus. Mas acontece que ainda hoje, Elza, tem pessoas que estão adorando esses ídolos. Pleno século 21, estamos vendo ainda pessoas que estão adorando São José, São Pedro, Santo Antônio, São Francisco, e pode empurrando ídolos aqui. As pessoas supostamente têm conhecimento da Bíblia Sagrada, da vontade de Deus, mas assim como aconteceu com os israelitas, que celebraram a colheita adorando a Baal, nós temos ainda hoje, com pleno conhecimento, com Bíblia escrita, falada, digital, com Bíblia de todo jeito, e as pessoas ainda estão reverenciando outros ídolos e não adorando ao Deus Todo-Poderoso. Falta de conhecimento, Elza. O povo continua errando do mesmo jeito, ainda hoje. E de livre e espontânea vontade, meus irmãos. Porque nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. É Ele quem dá sustento. É Ele quem tem fartura. É Ele quem dá chuva todos os dias. É Ele quem oferece um sol bacana como esse, um mar bonito que nós temos, os peixes que são pescados. Tudo isso foi criado por Deus. É Deus quem nos dá. E os homens ainda preferem adorar ídolos. A João Calvino tem uma frase interessante. Ele disse que o nosso coração, Jean, é uma fábrica de ídolos. E o nosso coração vive produzindo ídolos o tempo todo. Eu repito, assim como aconteceu com os israelitas, continua acontecendo hoje. Existe uma geração nova aqui na igreja. Veja, tem Aina e Davi que estão lá no departamento infantil. E Eloá. Nós temos aqui embaixo, aqui no templo, nós temos as duas Lauras, Bianca, Maria Eduarda. Nós temos Thomas, Vitor, Diego. Existe uma geração nova que está sendo preparada, está sendo formada aqui dentro da igreja. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, a responsabilidade de preparar essa geração nova, sabe de quem? É minha e sua. É minha e sua. Não é apenas da igreja, é nossa responsabilidade. Mas acontece que tem ídolos aí fora que estão tomando a mente e o coração dos nossos jovens. E para facilitar, eu também vou deixar tudo numa letra só. 4 Fs. O primeiro F da fama. E aí a gente vê jovens desesperados porque não receberam likes no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Facebook. E quando aquela postagem que eles fazem ou elas fazem não é bem visto, não recebe tantos likes, os nossos jovens começam a entrar em depressão. Porque não recebem essa fama. Nós temos o segundo F, que é o F da fortuna. E nós vemos os nossos jovens trocando Deus por dinheiro, e correndo desesperadamente, e trocando o dia do Senhor por trabalho. E olha que isso não é só jovem não, é adulto também. Nós vemos toda uma nova geração aqui, que está trocando Deus por fortuna, que está trocando Deus por dinheiro, que acha mais importante ter muito dinheiro no bolso do que um coração submisso a Deus. Tem um terceiro F, que é o F da felicidade. E essa geração nova tem sido bombardeada com uma mensagem
Eu preciso ser feliz. Eu mereço ser feliz. Alguém já escutou essa frase? Eu mereço ser feliz, pastor. Porque eu sou filho do rei. E eu mereço tudo do bom e do melhor. Porque onde eu colocar o meu pé eu vou prosperar. Aleluia. Ainda distorce a palavra de Deus. E vai em busca de uma tal felicidade que nós não sabemos onde vive. Porque, meu irmão, minha irmã, felicidade verdadeira só existe em Cristo Jesus. Mas os jovens, a nossa geração nova está procurando essa felicidade fora. E não vai encontrar. Não vai encontrar. E ainda tem aquilo que eu acho que é o mais agressivo, que é o último F. Que é o F da farra, da gandaia, da boemia. E infelizmente eu tenho conhecido muitos jovens que têm trocado Deus por noitadas, por festas, por frevos. Carnaval está chegando aí. E vocês vão ver a quantidade de pais e mães chorando, porque seus filhos se desviaram dos caminhos do Senhor e preferiram ir brincar carnaval, festa da carne, festa mundana, abandonando a Cristo Jesus. E infelizmente isso acontece em todas as igrejas, porque nossos jovens estão trocando Deus por imoralidades sexuais. Os nossos jovens estão trocando Deus por pornografia. Os nossos jovens estão trocando Deus por bebida alcoólica, por drogas, por mulheres, por práticas sexuais pecaminosas. E aí, quando o estrago está feito, o pecado, ele prejudica tanto essa geração nova, que eles ficam tão constrangidos, que têm vergonha de assumir o próprio erro, e se afastam de Deus por causa disso. Então não, meus irmãos, esse problema não foi apenas dessa geração dos israelitas, ela continua acontecendo nos dias de hoje também. E aqui vai a minha advertência para nossas 4 jovens aqui. Cuidado com o que vocês estão escutando. Cuidado com o que a internet está colocando nos olhos e nos ouvidos de vocês. Porque é muito sutil o desejo de se afastar de Deus por causa dessas coisinhas, esses 4 F's, viu? E vocês solteiros, Diego, Vitor, Thomas, Saulo, Luciana, cuidado com esses 4 F's, porque isso vai afastar vocês de Deus. Isso vai afastar vocês de Deus. E diante de um cenário tão difícil como esse, qual seria então a atitude de Deus diante de uma situação tão calamitosa como essa? Diz aí, Daniel, por favor, versos 14 e 15. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiram resistir. Sempre que os israelitas saíram para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. É lógico, meus irmãos, que a ira de Deus ia se acender. Ou vocês acham que um Deus santo, que odeia o pecado, que odeia a desobediência, ia agir diferente? Não tem como, meus irmãos. Nós estamos falando de um Deus santo, 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 que abomina o pecado, que se irrita com as coisas erradas, que não se conforma com as práticas pecaminosas. Aí o povo de Deus, de forma deliberada, de forma proposital, rejeitou a Deus e queria que Deus agisse como? A ira de Deus se acendeu contra eles. E a mão de Deus pesou sobre o seu povo. Meus queridos irmãos e irmãs, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Diz as Escrituras Sagradas que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Sabe por quê? Porque ele é fogo consumidor. Cuidado, não brinca com Deus não. Não testa a paciência de Deus não. Porque ele é longânimo sim. Mas a justiça dele não falha. A justiça dele é santa. E no tempo certo, a ira dele vai ser derramada sobre todo e qualquer pecador. Porque ele é Deus.
Ele é Deus. Não brinca com Deus, não, meus irmãos. Minha avó já dizia que aquele que brinca com fogo faz o quê? Se queima. Você quer pagar para ver? Você quer ver Deus irado? Rejeita Deus. Vira as costas para Deus. Faz aquilo que Deus reprova. E você vai sentir na pele como a justiça de Deus, como a ira santa de Deus, ela pode ser dolorosa demais. E se você acha que eu estou exagerando, essa ira de Deus, ela foi derramada, meus irmãos, sobre o seu único filho. Aprove a Deus moer Jesus. Aprove a Deus castigar Jesus por causa do meu e do seu pecado. Porque se não fosse em Cristo Jesus, a ira santa de Deus teria sido derramada sobre você e sobre mim. Mas ao mesmo tempo que Deus tem uma ira santa, Ele também é justo, meus irmãos. Ele também é justo. Versículo 15, Luciane, vai dizer que Deus, mesmo sendo um justo juiz, Ele não é rancoroso, não. Porque vai dizer aí o texto que Ele não foi além e nem ficou aquém daquilo que Ele havia determinado que aconteceria. Ele disse: se vocês me desobedecerem, eu vou entregar vocês a esses povos, e eles vão ser seus inimigos, eles vão virar armadilhas para vocês, eles serão um tropeço para vocês. E foi exatamente isso que Deus fez. E diz aí no versículo 15 que em todas as batalhas que os israelitas foram, em nenhuma delas eles prevaleceram. Sabe por quê? Porque Deus não deixou. Porque Deus não permitiu. E diz aí no versículo 15 que profunda, grande angústia tomou conta, se apoderou dos israelitas. Mais uma vez eu digo: você quer pagar para ver? Você quer desafiar Deus? Você quer ver até que ponto a ira de Deus pode ser exercida sobre a mim e sobre a sua vida? Rejeita Deus. Faz como os israelitas, como essa geração nova fez. Vire as costas para Deus e você vai sentir que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Meus irmãos, minhas irmãs. Mas ao contrário, mães e pais aqui, e avós, ao contrário de Deus, nós muitas vezes passamos do ponto. Muitas vezes nós aplicamos uma justiça, um juízo maior, numa proporção muito maior. Mesmo sendo pecadores, nós ainda assim conseguimos ter misericórdia dos nossos filhos e netos. Amém, irmãs? Pais e mães aqui. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Mães de meninas, desde as mais novas até as que têm mais idade. Mãe, fala a verdade. Um gabinete coletivo. Depois de ter dado uma bronca, ou de repente, uma correção física na sua filha assim depois dos 12, 13 anos. E você deu uma bronca gigante nela, porque ela desobedeceu, porque ela rejeitou a sua autoridade, porque ela foi contra aquilo que você havia determinado, decretado como sendo a líder, a mãe, a dona, a chefe da sua casa. E você impôs uma disciplina sobre suas filhas. E parece que você passou um pouquinho da conta. Mas aí as filhas, vamos ver se vocês concordam comigo, se isso já aconteceu aqui, ou só na igreja, lá dos Estados Unidos. A filha percebeu que você está muito brava, muito brava. Aí a filha chega: mãe. Aí, todo mundo aqui já assistiu aquele desenho do Shrek? Quem não assistiu aqui? Todos assistiram, né? Vocês lembram aquele gato de botas? Qual era o rosto que ele fazia? Aquele rosto de coitadinho, aquele olhinho assim, quase chorando. Aí você, mãe ou pai, dá uma bronca na filha.
Aí daqui a pouco ela chega com aquele olhinho do gato de botas. Mano, eu tô com tanta cólica, mano. Eu tô quase morrendo de dor, mano. E aí você, por saber o que é aquela dor da cólica, se compadece daquela carinha do gatinho lá do Shrek que a filha fez. E você vai lá e se esquece daquela disciplina que você aplicou. Mães, quem já fez isso aqui? Direto, Luciana. Jeane. Eu não falo nada. Lusa. Só com. Eu não. Nunca fez isso não, Lusa? Não fiz, mas eu não ia. Depois que eu Não ia voltar atrás. Voltava não. Elza. É meio difícil de não voltar. Mas a gente tem que segurar. Eu sempre procurei segurar. Atender, ajudar, mas segurar. Tem que segurar sim. Irmã Dorinha, já fez isso? Mas tu nunca teve cólica não, vai. Graças a Deus. Essa que as meninas tiveram, não. Davidson. Não. Nunca passou por essa não? Colocar de castigo, né? Mas quando aquele olhinho vinha bem miudinho assim, com aquela cara de sofrimento, papai, eu tô quase morrendo. Cadê a voz muda, meu Deus? O coração nunca amoleceu não? Amoleceu, mas já fica aí, 10 minutos e depois sai. Pai é mais resistente, mas mãe parece que é mais paciente, é mais tolerante. Oi? Nem todas. Graças a Deus. Não esquece não, né? O tanto que já aprontou para cima das mães, né? É verdade. É verdade. Mas vejam, meus irmãos, por que eu estou dando esse exemplo aqui? Eu não vou perguntar para Cícera porque teve filho homem, então não adianta. Irmã da Adelaide só teve homem também, não vou perguntar. Luiziano, filho homem, também não adianta. Irmã Dorinha, passou por isso? Passou também? Irmã Dorinha, como uma boa tribo do Papa Amarelo, ela era mais severa, não aliviava não. Mas se nós, que somos pecadores, meus irmãos, nós nos compadecemos dos nossos filhos, com Deus também não seria diferente. E aqui eu entro no segundo ponto da nossa mensagem. Esse povo que se rebelou contra Deus, que rejeitou no primeiro momento, e se rebelou contra Deus no segundo momento. Mas se nós somos tolerantes a ponto de perdoarmos os nossos filhos, quanto mais Deus. Quando o povo de Deus estava sofrendo, sabe o que é que Deus fazia? Verso 16 e verso 18, Daniel, por favor. Então o Senhor levantou juízes e os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com os outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. É só o 16 e o 18. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus, mesmo sendo o justo juiz, mesmo Ele não deixando passar despercebidos os pecados do seu povo e disciplinando os pecados do seu povo, ao mesmo tempo, esse Deus que é justo, Ele também é rico em misericórdia. E quando Ele viu o seu povo
gemendo de dor, gemendo de sofrimento e clamando pelo nome dele. Ele se encheu de misericórdia e levantou juízes que eram libertadores do seu povo. E todas as vezes que Deus levantava um libertador como esse, ele estava com aquele homem, ele estava com aquele juiz. E sendo Deus rico em misericórdia, ele socorria o seu povo, não por causa do próprio povo, mas porque Deus é rico em compaixão e misericórdia. E o nome disso, meus irmãos, nós chamamos de graça, é favor imerecido. Aquelas pessoas, o povo de Deus não merecia essa graça de Deus. Mas acontece que Deus é fiel a Ele mesmo e às suas promessas. E sendo um Pai bondoso e zeloso, Ele não consegue ver o sofrimento do seu povo. Eu venho dizendo nessas últimas quintas-feiras que quando nós encontramos gemido na Bíblia, tem a ver diretamente com sofrimento. E o povo de Deus estava sofrendo, opressando aqueles povos cananeus. E diante daquele sofrimento terrível, Alberto, o povo de Deus gemia de dores e clamava pelo nome do Senhor. Isso me leva, meus irmãos, minhas irmãs, a refletir sobre a misericórdia de Deus. Porque assim como aconteceu com os israelitas, acontece conosco também, meus irmãos. Mesmo sabendo que nós somos miseráveis pecadores, com nossos corações endurecidos, com os nossos corações rebeldes, ainda assim, quando nós clamamos pelo nome do Senhor, porque Ele é rico em misericórdia, Ele vem em nosso favor, Ele vem em nosso socorro, Ele vem nos ajudar, Ele vem nos abrigar. Porque Deus, Ele não pode fugir da sua essência, porque Deus não pode negar a si próprio, e a essência de Deus é amor, meus irmãos. É por isso que Ele não consegue virar as costas para nós, assim como nós viramos as costas para Deus. E nós viramos as costas para Deus? Será que nós fazemos isso? Verso 17 e verso 19, Daniel, por favor. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoravam. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando o escudo e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e o seu caminho obstinado. Perceba como estava o coração dos israelitas, meus irmãos. Depois que Deus levantava libertadores, ainda assim, depois que aquele sofrimento passava, eles se rebelavam contra Deus novamente e faziam ainda pior do que fizeram antes do juiz libertá-los. Vocês percebem, meus irmãos, como o profeta Jeremias está correto quando ele disse que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto? Porque nós só queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos obediência a Deus. Nós queremos ser agraciados por Deus, mas nós não queremos dobrar os nossos joelhos na presença dEle. Nós queremos só o bem de Deus, mas a sua lei, os seus decretos, nós viramos as costas. Como dizem por aí, nós somos do tipo, que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino, mas que seja feita a minha vontade. Esse é o medo do seu coração. É que seja feita a minha vontade, não a vontade de Deus. Agora vocês percebem por que é que nós sofremos tanto? E eu preciso fazer uma colocação aqui nessa noite, meus irmãos. Sabe por que o povo de Deus ali, os israelitas, fizeram isso? E sabe por que nós fazemos as mesmas coisas ainda hoje? Porque assim como os israelitas, nós queremos servir a Deus e ao mundo. Nós queremos adorar a Deus, mas nós queremos também adorar as coisas do mundo.
Nós queremos ter um pé na igreja e outro pé no mundanismo. E Deus não aceita isso. Ou você está inteiramente com Deus, ou você não tem nada com Ele. Ou você adora Ele e obedece a Ele completamente, ou então Deus não vai ter parte com você. Não dá, meus irmãos, minhas irmãs, para você ser crente dia de domingo e de segunda a sábado você ser um herege. Não adianta obedecer, não adianta ser crente dentro da igreja e do lado de fora as pessoas nem saberem que você acredita em Deus. Não adianta você dar glória a Deus dentro da igreja e do lado de fora você ser um pecador pior do que aqueles que já estão lá. Não adianta fechar os olhos, levantar as mãos, dar glória a Deus, aleluia, e seja bendito o nome do Senhor, quando lá fora você é pior, você dá um exemplo pior do que aqueles que não conhecem a Deus, ou que rejeitam a Deus. Você não vai poder servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Mas eu queria dizer para você nessa noite que os dois você não pode ter. E essa decisão você precisa tomar hoje, em nome de Jesus. Ou você entrega o seu coração totalmente a Deus, ou você serve a Deus de todo o seu coração, ou você se submete a Ele, ou Ele não vai aceitar você pela metade. Para Deus ou é tudo ou é nada. Ou você se rende por completo e obedece a Deus em todas as áreas da sua vida, ou Deus vai rejeitar você por completo. E se você for filho de Deus e estiver querendo rejeitar a Deus, eu sinto lhe informar, mas você vai sentir o peso da mão pesada de Deus. Você vai sentir o peso da ira santa de Deus. Porque Ele lhe odeia? Não, é porque Ele ama você. E porque Ele ama você, se você sair dos caminhos dEle, Ele vai trazer você de volta, querendo ou não. Mas uma coisa eu posso garantir a você como seu pastor. É melhor você ir ou voltar para os caminhos de Deus, com Ele te chamando com um sorriso no rosto, do que você voltar para os caminhos dEle, com Ele batendo com um chicote no seu espinhaço. E se for preciso, Saulo, Deus vai fazer. E se for preciso, Ele vai dar uma lapadinha nas suas pernas para ficar manchado, para ficar roxo. Vai! E Deus não tem problema com isso não, sabia? Deus não fica magoado se você fica com cara feia para Ele, não. Mesmo que você diga, Deus, eu não te amo, como muitos filhos fazem com os pais, para ver se atinge os pais, para ver se magoa os pais. Deus não se abala com a sua chantagem emocional, não, como os pais humanos fazem. Viu, filho? Filha? Irmãos, vocês que são filhos de Deus, não tenta comover Deus, não tenta manipular Deus, porque Deus não se deixa manipular, não. Ou você faz o que Deus quer por bem, ou você vai fazer o que Deus quer por mal. O mal seu, mas o bem dele. Ou você vai fazer rindo, ou você vai fazer chorando. Mas de um jeito ou de outro, você vai obedecer a Deus. Você vai voltar para os caminhos dele. Por isso, escute o conselho desse pastor, em nome de Jesus. Volte para Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma e com todas as suas forças, enquanto Deus está te chamando de braços abertos. Porque do contrário, Deus vai disciplinar você, porque Ele é um Pai bondoso. E o autor aos Hebreus vai dizer que Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. E se você estiver sentindo o peso da mão de Deus disciplinando você, saiba que Deus está dizendo, meu filho, minha filha, eu estou chamando você 1, 2, 3, 4, 5, 10. Mas não estica demais essa corda, não. Porque a paciência de Deus tem limite. E
E não queira descobrir qual é o limite da paciência de Deus, não. Porque de repente você pode esticar tanto essa corda que ela pode se romper. E sabe o que é o lado mais fraco dessa corda? Somos nós. Somos nós. Então, meus irmãos, não rejeita Deus, não. Não se rebele contra a santidade de Deus, porque todo pecado é diretamente uma ofensa contra a santidade de Deus. Pois bem, meus irmãos, diante da rejeição, da rebeldia desse povo de Deus, a única coisa que restou então foi a reprovação de Deus. E o versículo 20 vai demonstrar isso aí. Deus vai dizer àquele povo que eles quebraram a aliança que o próprio Deus havia feito com eles. E meus irmãos, alguém aqui já precisou quebrar um contrato? Qualquer tipo de contrato? Já precisou quebrar? Dá trabalho, não dá? É cansativo, né? Agora o que Deus está dizendo aqui, não é que você quebrou um contratozinho, um acordo formal com Deus, não. Você pode estar quebrando a aliança que Deus fez com você. E isso é sério demais, meus irmãos. Deus tinha e tem todo o direito de nos reprovar, porque de forma consciente, de forma intencional, nós muitas vezes rejeitamos a Deus e nos rebelamos contra Ele, viramos as costas para Ele, de vontade própria. Ofendemos a santidade de Deus, de forma consciente, deliberada. E você ainda espera que Deus fique chorando na cadeira, desconsolado? Deus reprovou aquele povo, meus irmãos. Os versículos 21 a 23 vai dizer que Deus pôs aquele povo à prova novamente. E se vocês derem uma leitura aí nesses 3 versículos, 21, 22 e 23, vocês vão perceber algo que aos meus ouvidos, aos meus olhos, foi extremamente grave. Porque olha aí na sua Bíblia, versículos 4 e 5 aí desse capítulo 2. Depois que Deus sentenciou o seu povo, eles choraram e ofereceram sacrifícios a Deus. Mas aqui no final do capítulo 2, nem chorar eles choraram. Nem sacrifícios eles ofereceram. Simplesmente endureceram o seu coração contra Deus. Mesmo Deus tendo mostrado grande graça e misericórdia, mesmo Deus socorrendo o seu povo tantas e tantas vezes, ainda assim esse povo preferiu virar as costas para Deus e endurecer os seus corações. Hoje nós temos passado por isso. O seu pastor muitas vezes vai aconselhar, vai dizer aquilo que Deus quer na sua vida, e você escuta por aqui e sai por aqui. E o pior, ainda endurece o coração, achando que o pastor está sendo radical demais, achando que o pastor está sendo severo demais, quando na verdade o que eu estou chamando a sua atenção é para que você não endureça o seu coração. Não é para mim não, é para Deus. É para que você não vire as costas para Deus. É para que você não precise sentir na sua pele o peso da ira de Deus sobre você. Meu irmão, minha irmã, não endureça o seu coração não, em nome de Jesus. Não espere sentir a dor que Jesus Cristo sentiu na pele, que tantos homens e mulheres vêm sentindo ao longo dos anos, dos séculos, porque preferiram virar as costas para Deus. Eles desobedeceram. E sabe o que é mais grave? Aquilo que Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus colocou aqueles povos para se tornarem armadilha para os israelitas. E sabe o que é mais grave? Leia aí, Daniel, por favor, versículos 5 e 6 do capítulo 3. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus.
tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos dele, e prestaram culto aos deuses deles. Sabe o que está acontecendo aqui, meus irmãos? O povo de Deus, que rejeitou, se rebelou, endureceu o coração, não quis obedecer às ordens de Deus e deram as suas filhas em casamento para os cananeus. E os rapazes se casaram com mulheres cananitas ou cananeias. Sabe o que isso acarretou no futuro, meus irmãos? Sansão passou por isso. Vocês lembram quem foi a mulher que Sansão se envolveu? Uma moça chamada Dalila, que era filisteia. E lembram o que aconteceu com Sansão? Morreu. Vocês lembram o que aconteceu depois do período dos juízes? Quando chegou a monarquia, vocês lembram o que aconteceu com o rei Salomão? Quando ele começou a se casar com muitas mulheres pagãs, idólatras, politeístas? Salomão permitiu e construiu locais de adoração para outros deuses, que não o Deus de Israel. Vocês vão ver mais na frente depois, lá no período depois da segunda, ali na construção do segundo templo, depois do período do exílio, quando Esdras vai chamar a atenção daquele povo que veio do exílio, porque eles haviam se casado com mulheres de outros povos. E Esdras diz: isso não pode permanecer. Deus reprova isso. E aí, irmãos e irmãs, os solteiros aqui, Vitor, Diego, Thomas, Saulo, Luciana, vocês meninas ainda não, mas preste atenção no que eu vou dizer. Julgo desigual não é somente quando um pobre casa com um rico, ou quando uma pessoa que tem muito conhecimento acadêmico casa com uma pessoa iletrada, não. É quando você, crente, casa com um não crente. Sabe o que é que isso vai acontecer? Problema para você. Problema. Você está desobedecendo à vontade de Deus. E por favor, não venha me dizer: pastor, mas ele é um filho tão bom com os pais dele, mas ela é uma moça tão direita, pastor, ela nem palavrão ela chama, nem bebe, nem fuma. Mas Deus disse que não é para você se casar com essas pessoas. Não existe exceção a essa regra, meus irmãos. E todas as vezes que os crentes resolvem fazer um casamento com uma pessoa não crente, tem problemas na vida pessoal, na vida emocional, na vida espiritual, porque fizeram o que Deus reprova. E aqui, vocês, os solteiros aqui, eu vou dar uma dica boa para vocês. Sabe qual é o jeito mais rápido e fácil de vocês se afastarem de Deus? Casa com uma pessoa não crente. Começa a namorar com uma pessoa não crente. Porque assim como aconteceu com Sansão e Salomão, vai acontecer com vocês também. Vocês vão se afastar de Deus. Vocês vão sentir o peso da disciplina de Deus. Vocês vão perceber os problemas entrando na casa de vocês, no casamento de vocês, na vida pessoal de vocês. E a vida de vocês vai se tornar um caos. Caos. E quando você se perguntar: o que deu errado na minha vida? Por que Deus não gosta de mim? Por que Deus só me castiga tanto? Você sabe. Você sabe. Quando você tomou a decisão, rapazes solteiros, de namorar com uma moça não crente, mesmo que ela seja a coisa mais linda do mundo, mesmo que vocês, moças, quando estiverem na idade de namorar, quando vocês virem aquele rapaz, aquela coisa mais cuti-cuti do mundo, mas se ele não for crente, foge dele, porque ele não vai respeitar você. Se ele não respeita Deus, ele também não vai respeitar você, não. Se ele não for temente a Deus, ele não vai tratar você do jeito que você merece ser tratada, não. E você vai ver,
as consequências desses relacionamentos errados. Eu tenho certeza, meus irmãos, minhas irmãs, que ninguém quer passar por isso. Ninguém quer passar por isso. E aí, sabe onde é que isso vai terminar? No divórcio, no coração quebrantado, no coração amargurado, no coração que não confia mais em ninguém, no coração que não consegue mais se abrir para conhecer uma pessoa que seja temente a Deus de verdade, que seja obediente a Deus. Eu sei que a geração dessa igreja, essa geração nova da igreja, vai guardar o que o pastor está dizendo nessa noite. E que você não vai pagar para ver se as palavras que estão aqui na Bíblia Sagrada vão se cumprir de verdade ou não. Mas antes é melhor obedecer do que sacrificar. E eu finalizo, meus irmãos, minhas irmãs, a mensagem dessa noite, relembrando os 3 R's. O primeiro R, da rejeição contra Deus. E se por livre e espontânea vontade você acha que é preferível rejeitar a Deus, mesmo sabendo que Deus vai derramar da sua ira santa, você não pode dizer que foi por falta de avisos. Se você prefere se rebelar contra Deus, sabendo que Deus é rico em misericórdia, mas que Ele também é fogo consumidor, brinca com Ele não. Não coloca Deus à prova não. Eu repito, de Deus não se zomba. E aquilo que Ele vai plantar, Ele vai colher. E eu queria dizer para vocês, em último lugar, que diante dessa situação, você pode ser reprovado por Deus. E diz também as Escrituras Sagradas, que terrível coisa é cair nas mãos de Deus irado. Amém, gente? Amém. Vamos ficar de pé.